aluno aí da escola, Ruth Coutinho. Voltei, estou aqui com vocês novamente, né, para a segunda aula. Acho que deu tempo de tomar o seu cafezinho aí. Eu não consegui, ficou muito rápido, né? Estou longe, estou numa sala aqui bem longe, tá bom? Mas espero que você tenha conseguido. Tá? Conforme eu havia falado, então, na aula anterior, o que eu passei para você na aula anterior foi como preencher as rubricas. Vai mudar alguma coisa, não começou ainda, mas eu vou avisar você, vou passar na sua sala de aula e vou avisá-lo, ó, começou, né? Começaram lá as avaliações de projeto de vida, porém o caminho mudou alguma coisa, porque o caminho pode não ser o mesmo com a mudança de governo, os aplicativos estão sofrendo alterações, tá bom? Na aula passada, né, nós falamos lá um pouquinho, deixa eu pegar aqui o tema da aula, não é a aula de hoje, né, essa aula, a avaliação formativa, mas na aula passada nós falamos sobre cenários. Não ouviu, não sabe? Assista a aula. É a aula de número 9 e número 10, tá bom? É a última aula. E agora nós vamos para a aula de número 12. Como vai ser essa aula? Agora sim, consegui. Vou passar o vídeo para você da aula, né, que vem com o conteúdo dessa aula. É essa que você precisa registrar no Diário de Práticas e Vivências. A outra você não precisa, aquela primeira não precisa registrar, não tem atividade. Você também, você pode colocar no diário se você quiser responder aquela pergunta que a professora faz lá, a consultora, quando ela fala da tolerância ao estresse, o diário é seu. Mas essa aula é a que eu peço para você registrar no Diário de Práticas e Vivências. Essa tem atividade. Mas você vai realizá-la no finalzinho. Eu deixo lá uns 10 minutos para você, a tela, tá bom? Para você copiar, registrar, não é copiar, registrar, né? Porque geralmente você dá uma roupagem nova ali, faz um mapa mental um pouco diferente, tá? Deixa eu pegar então a aula que eu quero colocar para vocês. Vamos aqui, só um minutinho, tem que deletar e colocar o vídeo novo para vocês da aula. Eu não havia configurado, tá, gente? Para passar esse vídeo hoje para vocês aqui, por isso que não deu muito certo, né? Mas agora vai dar certo, tá bom? Deixa eu rolar um pouquinho o comercial, né? Porque não precisa do comercial. Dou uma paradinha. Então, agora eu já tenho o vídeo aqui. Ele já vai. Deixa eu já registrar aqui para você. Vamos ver a avaliação formativa. Vamos compartilhar a tela, avaliação formativa, já está aqui na tela para vocês, ó, compartilhando, acredito que você já tem. Assista essa aula, essa que você vai colocar, vou dar um tempinho depois para você colocar, tá bom? Para você registrar no seu diário de práticas e vivências. Terminou, eu já volto. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos para mais uma aula de projeto de vida, uma conversa, um diálogo da terceira série do ensino médio, tá bom? Minha aula ela é online, né, expansão, mas também serve para a aula presencial para você, professor, né, se você quiser usar o vídeo, e para você, aluno, se quiser surpreender o seu professor com um resumo aí da aula do currículo paulista, tá? Do currículo em ação. Vamos lá. Avaliação formativa de competências socioemocionais. Vamos falar aqui sobre as rubricas, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal do professor Regis Oliver e acione o sininho. Vamos lá. Avaliação formativa. Você, aluno que está na terceira série do ensino médio, provavelmente você já conhece a avaliação formativa, que era feita, né, na Secretaria Digital, e agora o governo aqui do estado de São Paulo está chegando com um novo aplicativo, né? Mas você vai continuar fazendo aí a sua autoavaliação de projeto de vida. É muito importante essa avaliação por rubricas, né? Eu costumo falar que são, no caso, é a avaliação por degraus, né? Por quê? Você tem o degrau 1,
2, 3 e 4. E os intermediários, né? 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4. Onde ali você pode colocar ali, registrar onde você se localiza, em qual degrau você se localiza. Mas vai ter um vídeo explicativo, tá bom? Tem um vídeo explicativo. Se você nunca entrou na autoavaliação de projeto de vida, tem um vídeo que eu vou colocar na descrição aqui para você, mas também vou tentar colocar um cardzinho aqui em cima para você, tá bom? Desse vídeo. Ou no final, né? Mas vou tentar colocar agora aqui. Se eu não conseguir agora, eu ponho no final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Review de CSES, né? Ali, CSES é competências socioemocionais. Review de competências socioemocionais. O que significa isso, né, professor? Qual o significado? Vai lá buscar no dicionário de inglês. Análise crítica. Review, né? Seria uma análise crítica. Fazer uma análise crítica das competências socioemocionais, tá bom? Essa é a nossa aula hoje de competências aí, que nós vamos falar competências em foco, quais são as competências que vão estar em foco hoje para essas aulas. Vou pegar aqui para você, só para você ver como eu estou no currículo em ação, né? Está aqui na minha mão. As competências em foco é tolerância, tá? São tolerância ao estresse, assertividade, persistência, imaginação criativa e confiança. Algumas nós já falamos, já passei o vídeo para você da assertividade, né? Tem o vídeo da persistência que eu pretendo passar, imaginação criativa e confiança. Essa aula eu vou tentar passar para os meus alunos um vídeo sobre a tolerância ao estresse, né? Essa importância da gente, porque o mundo ele está cada vez mais estressante, né, gente? A competição vem aumentando cada vez mais, né? Hoje é um mundo muito competitivo, não gosto disso, né? Não estou dizendo que eu gosto, porque eu não gosto desse mundo competitivo, né? Mas o mundo é competitivo e está cada vez mais competitivo, tá bom? Então a gente precisa dessa tolerância ao estresse, né? Não é que você vai aceitar viver estressado, não é isso não. A tolerância ao estresse é você ser resistente. Então, por exemplo, sabendo que você vai lidar com estresse constantemente, principalmente quem anda de carro sabe muito bem disso, né? Porque quando você entra no carro e vai pegar uma estrada, você sabe que hoje tem muitos carros. Então, a chance de você pegar um congestionamento é muito grande. E isso vai gerar o quê? Estresse. Vai gerar estresse, não tem como. É estressante, né? Então a gente precisa aprender a lidar com esse estresse, já que eu sei, né? Então de repente sai uns minutinhos antes para evitar esse congestionamento, né? Ou se já entrei no congestionamento, não tem como sair, o carro não voa, né, gente? Nós estamos aí naquele futuro onde o carro vai voar, né? Então, tolerância ao estresse. Mesmo no trabalho, né? Tem que ser tolerante. Muita coisa acontece no seu trabalho. Eu posso registrar aqui para você o trabalho de professor, né? Quantos estresses não acontecem ali num dia de trabalho. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Você, jovem também, aluno, né, gente? Quanto estresse muitas vezes você não enfrenta, né? Um jovem que geralmente estuda, trabalha também, né? Tá? Então, nós vamos fazer análise em grupo, tá, ok? Como seria essa análise em grupo? Primeiro, nós precisamos entender o que são as competências socioemocionais, né? Aqui vem um resuminho, né? Elas podem ser entendidas como o modo com que você pensa, sente e se comporta, se relaciona consigo e com os outros. Hey.
como cria objetivos e decisões, como criar, né, objetivos e decisões, como enfrentar, como que você vai enfrentar situações novas ou difíceis. São capacidades, né? São capacidades que nós desenvolvemos para o enfrentamento aí, principalmente do século XXI, que é um século bem complexo, com muitas mudanças, onde, né, a tolerância se faz muito necessária devido, né, tanto à tolerância ao estresse, né, que nós precisamos ter essa tolerância ao estresse, né, constantemente, tá bom? Como que nós vamos fazer essa análise, tá? Aqui na sua apostila, você vai ver que ele fala bastante sobre a autoavaliação logo no começo, né? Ela vem falando com vocês da autoavaliação, fala das competências priorizadas na terceira série, né? Quais são as competências priorizadas na terceira série? Assertividade, tolerância ao estresse, imaginação criativa, persistência e confiança. Né? São as competências que você mais vai entrar em contato na terceira série. Até pensando, né, nesse término de ciclo que você está fazendo, devido ao Enem, aos vestibulares, às decisões que você já precisa tomar em relação ao trabalho, em relação ao campo profissional que você pretende seguir. Tá? Então, isso vai gerar realmente muito estresse, tá? Tem que ser muito persistente. Esse momento é um momento de muita persistência, confiança, né? E imaginação criativa, né? Trabalhar e assertividade. Já passei um vídeo para vocês sobre a assertividade, essa capacidade, né, de argumentação, essa capacidade de olhar o mundo, compreender o mundo, se situar no mundo e saber resolver os seus problemas de formas claras e objetivas, tá bom? Aqui nós fizemos, então, a análise. Como vai ser feita essa análise, né? Primeiro, você vem aqui na apostila, ele vem trazendo o significado do review de CSS, né, competências socioemocionais, e aqui ele tem como fazer um review, como fazer uma análise crítica das competências socioemocionais, pode ser em grupo ou pode ser individual, tá? Aqui você vai colocar o título da situação em análise, tá bom? Qual é o título da situação? Vamos analisar uma situação, tá bom, vamos pegar aqui um exemplo, sala de aula. Qual situação que você vai avaliar? A sala de aula. Nome da competência. Então, vamos avaliar aqui uma competência que todo mundo sabe que mas muita gente não desenvolve e acaba não praticando, que é o respeito. Tá bom? Então, vamos pegar a competência respeito. Então, lá, nome da competência. Já buscamos o título. Qual é o título da situação e análise? A nossa sala de aula. Tudo bem que a nossa sala de aula, ela é virtual, ela é online, mas também dá. Mas pense também numa aula presencial. Tá? Nós vamos fazer uma análise das duas situações. A aula online aqui do professor e a aula presencial que você tem com algum professor na sala de aula. Qual a competência que nós vamos trabalhar? É a competência respeito, ok? Como essa, como essa foi praticada? Como que essa competência foi praticada na aula que nós estamos avaliando, na aula online? Então, vamos supor o seguinte, pensando que o professor, né, no caso sou eu, preparei essa aula para você, como está sendo a relação de respeito do aluno em relação ao professor? Porque, de repente, você vai pensar da seguinte forma, essa aula online não serve para nada, né? Será que não serve para nada? Será que o tempo gasto do professor, que nós gastamos para preparar a aula, né, para fazer um estudo sobre o que nós vamos falar, né, precisa pesquisar o significado das palavras, né, que vem em inglês, que a gente precisa saber o que ela significa, né? Nós não sabemos de tudo. Não sabemos, ainda mais quando se fala, né, nas socioemocionais, tá bom, gente? Quando a gente fala de competências socioemocionais,
eu acredito que fica ainda um pouco mais complicado, porque nós, professores, também trabalhamos essas competências socioemocionais. Nós também trabalhamos o emocional, o nosso emocional. Deu uma travadinha aqui na tela do professor, não tem problema, porque você conseguiu ouvir o áudio, né? Aqui é problema de internet, tá, gente? É possível crescer 13 centímetros depois de se tornar adulto? Daniel Stockler é brasileiro e passou de 1,45 m de altura. Estou em casa, aqui no meu estúdio, fazendo a gravação para você. Às vezes acontece um problema de internet, dá uma travada, mas aqui continua. O áudio foi, né? Quando para o áudio, aí é mais complicado, tá bom? Então, você fez a análise aí de como essa competência foi praticada. E aí? Foi de forma positiva ou negativa, né? Temos que ter em mente também que eu também estou fazendo essa avaliação, tá bom? Eu busco sempre o maior respeito aos meus alunos. Alguns alunos reclamam do tempo de gravação que eu faço, os 45 minutos, mas eu sou pago por uma aula de 45 minutos, que é o que eu faço em sala de aula, né? Mesmo quando eu percebo, vamos pegar a aula presencial agora, né? Como essa competência ou esta competência aparece para você na sala de aula? Hoje você não tem mais aula comigo, mas você vai acabar se lembrando que mesmo nos momentos em que tinham ali poucos alunos prestando atenção, por respeito aos alunos que estão prestando atenção, eu continuo a minha aula. Eu não paro a minha aula. Eu posso ter uma sala com 30 alunos, mas se tiver um aluno prestando atenção, eu estou lá falando. Estou lá. Outra, pode não ter ninguém prestando atenção, mas eu estou prestando atenção, porque a minha função é dar a aula. Então, eu vou dar a aula, né? Agora, se você acha a aula ruim, aí você pode falar para mim. Lembra que eu sempre falei? Você pode comunicar. Olha, professor, eu acho que dessa vez a sua aula não foi boa, por isso, por isso. Claro que você pode falar, você tem um direito de falar, né? Eu não vou brigar com ninguém. O ideal é, no caso, se eu fico sabendo, eu posso mudar. Eu posso mudar, tá bom? Mas tem que ter bons argumentos, né? Você falar, professor, sua aula não é boa, e eu pergunto por quê? É porque não é boa. Aí complicou, né? Então tem que ter bons argumentos, tá? Comentário do grupo com exemplos que justificam a análise. Então, se a sala perceber que tem mais ação negativa, esse é o momento que a sala pode expor esses momentos que ela considera negativos, né? Sem briga, é um diálogo, é uma conversa, onde você vai colocar. Você não precisa citar o nome do aluno, talvez agiu de maneira desrespeitosa. Quando você falar, né, as pessoas que agiram dessa forma vão saber que elas, né, provavelmente não agiram de uma maneira positiva em relação à aula, tá bom? Então, você pode fazer isso tanto no diálogo, como o professor pode pedir uma encenação. Então, vai lá na frente, encena para a gente como foi a cena, como foi essa atitude que foi analisada em sala de aula. Você tem três situações de análise. Você vai pegar uma outra competência. Aí você pode pegar, no caso, vamos pegar talvez, né, uma competência tolerância ao estresse, né? Momentos na sala de aula em que apareceu o estresse, que pode ser negativo ou positivo, porque você está fazendo uma análise. Então, vamos supor um momento que talvez o professor tenha perdido, né? Ele perdeu, né, ali o senso, alguma coisa do tipo. Vamos supor, né? Às vezes você ouve aquele professor que às vezes ele perde ali, aí ele vira para o aluno e fala do currículo dele, né, que ele já é formado. Então, são momentos que a gente pode colocar ali, talvez, como um ponto negativo em relação à tolerância ao estresse, mas também precisa ser avaliada essa questão do aluno, né? Porque às vezes o aluno também, né, ele tira do sério, ele vai ao extremo, né, gente? Então a gente precisa perceber, né, que, olha, o professor foi tolerante, gente, porque essa situação
foi muito negativa. Então, é essa análise que a gente precisa realizar. Feitas as 3 análises, né, ali você pode fazer uma roda de conversa, né, uma roda de conversa, um diálogo, tem que expor isso aos alunos, que é um momento de diálogo, de conversa, de construção, tá bom, gente? Fez ali o diálogo, fez a conversa, né? E você vai identificar as minhas competências socioemocionais. Onde agora? Na autoavaliação. Professor, como fazer a autoavaliação? Então, tem um vídeo explicativo, né? Explicativo que eu vou colocar para você explicando direitinho como que você vai entrar, como que você vai fazer ali a sua autoavaliação de projeto de vida em rubricas, subindo os degraus. Mas você sempre tem aquele exemplo que eu gosto de passar para vocês, que é o exemplo do escovar o dente, né? Que é, você descoloca ali, né, em todas as vezes que você tem autoavaliação. Você né, vai fazer uma análise crítica do escovar o dente. Você escova os seus dentes como, né? Então, de repente, você coloca, escova uma vez só na hora de dormir. Aí, em que degrau você acha que você se encontra? No 1, no 2, no 3, no 4? Tendo em mente que o 4 é né, aquele que faz tudo, né? Então, você vai lá e coloca. Professor, mas eu escovo também depois do almoço. Então, vamos lá, 1 de 2, né? Melhorou um pouquinho, né? Tá bom? Professor, mas e se eu mentir? Então, esse é o problema de mentir na autoavaliação. Só autoavaliação não é para ganhar nota. Né? Não estou fazendo autoavaliação para ganhar nota. Eu estou fazendo autoavaliação para avaliar como eu me encontro em relação às competências socioemocionais. Então, o ideal é que você seja sincero. Porque vamos pensar no escovar o dente. Você mente, aí suja a cárie, né? Tem que tirar um dente às vezes, tem que fazer um canal. Não era necessário se você estivesse, né, ali falando a verdade e perceber que você precisa escovar mais os dentes, tá bom? Então, essa é a análise que nós vamos fazer nessa aula, uma aula de análise crítica sobre as nossas condutas e a nossa atitude. Sempre lembrando, vivemos em sociedade, e em sociedade eu sempre tenho que pensar no outro. Claro que eu não posso esquecer de mim, não posso, mas eu preciso viver da maneira mais harmoniosa possível para que todos nós juntos, né, para que a gente consiga viver melhor dentro da sociedade em que nós estamos inseridos, tá bom? Você vai escolher 2 competências para ser trabalhada ou em grupo, mas como a minha aula é online, né? Se a minha aula é online, é mais fácil você trabalhar um individual, né? Ou para vocês trabalharem ali dentro da sala de aula presencial com outros professores, tá? Escolham 2 competências, depois você escreve no seu diário de práticas e vivências, eu vou ver qual foi a maioria, e nós vamos encontrar uma maneira de tentar trabalhar essas 2 competências nesse semestre, na sala de aula presencial, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o canal do professor Regis Oliver, né? Mas eu sempre falo que é o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Espero que você tenha gostado dessa aula, né, gente? Vou colocar novamente daqui a pouco para você. Tá? Nós estamos falando, então, sobre uma análise crítica sobre as competências socioemocionais. Essa é a atividade que você precisa realizar no diário. Não quer fazer as 3 análises? Faz uma análise, pelo menos uma análise, né, de uma situação vivenciada dentro da sala de aula, onde você pode falar sobre essa competência fazendo uma análise crítica, né, positiva, se foi positiva a ação, se foi negativa, como foi essa ação dentro da sala de aula, mas trabalhando a competência. Teve empatia? Teve respeito? Então você tem que escolher de qual competência você vai falar, tá bom? Não terminou a aula ainda, trouxe um vídeo aqui também para você, que tem muito aluno perguntando a importância da aula de projeto de vida, né? Vem alunos aí, professor, qual que é a importância
da aula de projeto de vida, né? Porque eu tenho que estudar projeto de vida, tá? Então eu trouxe um vídeo que já está também no canal, está circulando no canal, eu sempre coloco lá. Muitos alunos perguntaram por que eu prefiro gravar o vídeo e trazer. Porque o som fica melhor, eu consigo desligar do som aqui, ele não pega esse som externo que muitas vezes estava presente na primeira aula, porque tinha aula aqui ao lado, aí fica todo aquele barulho, tá bom? Então a ideia é essa. Eu vou colocar para você o vídeo. Ah, professor, e a competência socioemocional? Persistência. Então, a persistência, eu vou trabalhar com vocês, vou trazer o vídeo para a aula da semana que vem. Tá? Devo colocar para vocês na aula da semana que vem a competência de persistência, né? Já trabalhando com vocês ali. E agora eu vou trabalhar um pouquinho, então, qual é a importância da aula de projeto de vida, principalmente para você, que é um aluno aí da terceira série do ensino médio, né, que está se preparando para os vestibulares, né? Enem, Enem, vestibular, tá bom? Coloco o vídeo, terminando o vídeo, eu volto aqui com você e deixo ali a tela da aula para você poder realizar a atividade, né? Copiar, tirar uma foto, aí você vê o que é melhor, tá bom? Só um momento. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Eu quero falar com você agora sobre a importância das aulas de projeto de vida. Mas antes, se inscreva aqui no canal do professor. Gostou? Dá um joinha aí, tá bom? Como assim falar sobre a importância de projeto de vida? Gente, muitos alunos perguntam, professor, por que eu tenho que ter aula de projeto de vida, desenvolver as competências socioemocionais, qual a necessidade? E às vezes a gente explica, né, mas acaba explicando muito rápido e aqui eu quero trazer uma explicação mais detalhada. Gente, eu gostaria muito de ter ganhado essa oportunidade de ter aulas de projeto de vida quando eu estudava. Porque não se falava muito sobre os projetos, sobre os planos que a gente tinha, sobre os sonhos que nós temos. Eu acredito, gente, que todo mundo tem sonho. Todo mundo sonha com alguma coisa. Pode ser que ela nunca tenha falado, nunca tenha colocado para fora, e você acha que aquela pessoa nunca sonhou mais alto, né? Mas provavelmente sim. Às vezes eu conversava com meu pai sobre sonhos, né? E ele é uma pessoa que gostava de estudar, mas não pôde estudar. Uma pessoa que gostava de jogar muito futebol, jogava muito bem, e eu acredito que ele poderia ter ganhado essa oportunidade, como muitos ganharam. E por que, né? Não ganhou? Porque as escolhas que nós fazemos, geralmente. Né? Porque às vezes a gente escolhe. Então, por exemplo, eu escolhi casar cedo, então algumas coisas vão se modificar. Não estou dizendo que você não vai alcançar o seu sonho, não é isso. Que as suas escolhas vão modificando, às vezes, lembra que não é uma linha reta? Então, coisas vão acontecendo, elas vão se modificando. Hoje é muito mais fácil, porque você tem um caminho mais tranquilo, talvez, tranquilo assim, porque não é fácil fazer o Enem, mas você tem o Enem. Antes nós não tínhamos o Enem. Para você conseguir uma vaga na universidade, era muito mais complicado. Então, quando eu falo de projeto de vida, eu penso em mim mesmo. Talvez se eu tivesse passado, né, tivesse ganhado essa oportunidade de ter as aulas de projeto de vida lá atrás, eu teria chegado onde eu cheguei com muito mais facilidade. Onde eu cheguei, estou aqui hoje falando para você como professor, que é o que eu queria, mas eu fui protelando pelas escolhas que eu fui fazendo. É aquilo que eu falei. Não é que vai impedir você de realizar o sonho, mas às vezes vai adiar um pouquinho. E se, de repente, né, as aulas de projetos de vida tivesse acontecido lá atrás, esse sonho teria concretizado. Porque muitas vezes a gente vai deixando a vida nos levar, a vida leva eu, né? E a gente acha que uma hora vai acontecer, mas a gente não percebe, nós não percebemos a necessidade de se ter um plano de ação, e às vezes mais de um plano de ação, dois, três planos, o plano A, o plano B, o plano C. Então, quando converse, você que é jovem, tem a oportunidade, né, de conversar com seus pais,
converse com seus pais, pergunte qual era o sonho deles. Ele vai falar, o sonho era ter você, o sonho... Não. Pai, qual é o sonho que você tinha, né, que você gostaria de ter concretizado e não concretizou? Pergunte os motivos também, por que ele não concretizou. Com muitas pessoas que eu converso, eu vejo sempre sonhos maravilhosos, sonhos fantásticos, pessoas que imaginaram coisas maravilhosas, mas que muitas vezes não conseguiram realizar pela necessidade ou a dificuldade que você tinha lá atrás, principalmente, né? Nós começávamos a trabalhar muito cedo, né? A gente tinha que ir para o mercado de trabalho, ajudar a nossa família também. Então, muitas vezes a gente acabava deixando um sonho de lado, porque você ia para o trabalho e muitas vezes você colocava muita energia, tempo naquele trabalho e você tinha que deixar, às vezes, algumas coisas de lado para tentar correr atrás depois. Mas hoje, jovem, você tem aí aulas de projeto de vida, tecnologia, né? Que você trabalha constantemente o seu sonho. Comece a pensar no seu futuro, né? Tem aluno que fala, professor, mas o futuro é incerto. Gente, ele é incerto para todo mundo, mas se eu não fizer alguma coisa, se eu não colocar a mão na massa, né? Quem acredita sempre alcança. Você acredita nessa frase? Você não conhece nenhum? Você conhece aí, talvez, né? Faça uma pesquisa para ver alguma pessoa que acreditou, mas não alcançou. Então, gente, por quê? Porque talvez faltou a ação, o protagonismo, que é o que nós falamos na aula de projeto de vida constantemente. O sujeito protagonista, colocar a mão na massa. Talvez você não dê a importância na aula de projeto de vida, porque você tem a aula de projeto de vida. Eu não vou dar a resposta para você assim, de qual a importância do projeto de vida. Eu vou deixar você fazer uma pesquisa. Converse com as pessoas que você conhece. Pergunte a elas qual era o sonho que ela tinha e se ela concretizou esse sonho. E aí você começa a ver a importância da aula de projeto de vida. Falar sobre sonhos, sobre aquilo que você pensa lá no futuro. Muita gente pergunta por que eu gravo as aulas aqui, ou as falas que eu estou, né, fazendo aqui nesse cenário que aparece aí. Teve uma aula falando aí sobre os cenários, os ambientes, os espaços. Gosto muito desse espaço do Café Filosófico, que é um espaço de reflexão. Então, quando eu venho aqui para alguma reflexão, eu gosto muito de fazer nesse espaço. Espero que você tenha gostado. Faça a pesquisa. Converse com as pessoas que estão ao seu lado. Se você ainda não conversou com teu pai, tua mãe, aproveite o momento. Converse sobre os sonhos que eles tinham. Você pode conversar também sobre os sonhos que eles têm para você. Apesar que o seu sonho não é o sonho deles. Mas é legal saber o que eles pensam para a gente. O que eles projetam, se eles pudessem fazer, né? Traçar o seu plano, que plano eles traçariam para você, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliveira. E aí, gostou do vídeo, né? Agora eu vou colocar para você a imagem, né? Conforme combinado. Não entendeu o que é para fazer na imagem? Volta lá o vídeo um pouquinho, né? Tem a explicação. Mas eu vou colocar a imagem aqui para você e falo um pouquinho sobre ela, tá? Vamos procurar a imagem na janela. Já encontrei a nossa imagem aqui. Vou compartilhar com você, já está compartilhando. Tá? Eu falei sobre as competências priorizadas da terceira série no vídeo. Falei que você precisa encontrar 2 competências para ser trabalhado em sala de aula presencial, então não é na nossa aula. Né? Pense em 2 competências que precisam ser trabalhadas nas aulas que estão acontecendo, coloca no seu diário de práticas e vivências e faz a análise crítica ali das competências socioemocionais. Né? Você vai escolher ali um tema, pode ser uma aula, né? Coloca lá título da situação e análise, aula X, né? Nome da competência,
e como ela foi praticada. Como você percebe que ela foi praticada ou não foi praticada, tá bom? Faz análise, coloca no diário de práticas e vivências. Agora eu vou deixar para você a imagem, tá? Uma boa noite para todos vocês. Precisou alguma coisa, coloca nos comentários. Mesmo depois, né? No dia seguinte, depois, tem alguma dúvida, você pode colocar, que eu consigo ler. Lendo, eu respondo para vocês, tá bom? Uma boa noite. Até a aula da semana que vem. Vai ficar um tempo para você agora a tela, para você, né? Você não vai copiar isso aqui, né, gente? Quando eu falo assim, você vai pegar o que está aí, vai dar uma cara nova, vai colocar no seu diário de práticas e vivências, tá? E vai realizar a atividade de propósito. Muito obrigado e boa noite.